Tá cansada de home office? Então levanta a mão aí, ó, porque o home office tá ficando complexo. Porque na real a gente não tá trabalhando de home office, né? A gente tá trabalhando com isolamento social, que é um pouco diferente, né? Na verdade, assim, a gente tá até trabalhando de casa, a maior parte de nós, mas o ambiente tá todo mundo, né? Tá todo mundo condensado dentro de casa. E isso tá fazendo a nossa cabeça fritar. Se esse é seu caso, se você se identifica com isso, então espera a vinheta e assista esse vídeo até o final, porque eu vou te mostrar uma pesquisa do LinkedIn que mostram como é que as pessoas estão ficando muito mais estressadas, trabalhando muito mais horas agora em isolamento social do que antes, além de dicas para você criar uma rotina de home office para que não fique tão pesado assim para você. Olá, eu sou a Nath Gai, especialista em produtividade positiva e também empreendedorismo, e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre como criar rotinas de home office para que essa rotina não fique tão pesada assim para você, porque afinal de contas estamos todos cansados já desse isolamento. Mas é aquele negócio, né? Quando eu comecei a trabalhar de casa em 2017, eu senti um baque muito grande, porque eu estava em outra cidade, né? Eu sou natural de Belo Horizonte, nascida e criada, mas em 2017 fui morar em Curitiba. E quando eu me mudei para Curitiba foi quando eu também comecei a trabalhar de casa. E aí eu tava meio isolada, porque beleza, eu não tinha um isolamento social, eu poderia sair de casa para, né, trabalhar num café, trabalhar em coworking, essas coisas assim. Mas eu não conhecia ninguém, eu não tinha referência nenhuma, então eu tava bem isolada mesmo. Eu custei para fazer amizade e demorou realmente um pouquinho. Uma das saídas que eu tive naquele momento foi realmente me inscrever num coworking para sair de casa, sabe? Então, eu que optei por trabalhar de casa, sofri no começo, sofri nessa transição. Imagina a gente hoje que está no isolamento por conta de uma questão de saúde, tá todo mundo em casa, então o Tiagão tá lá na sala, eu tô aqui. Antes eu ficava sozinha, né? Eu sozinha mesmo em casa. Hoje quem tem filhos tá com homeschooling, então tá ficando pesado, né? Não é, a gente não tá trabalhando num sistema de home office tradicional, digamos assim, uma coisa, eu optei por. Não, a gente precisou e o contexto tá bem complicado, porque além, principalmente para nós mulheres, né, além de cuidar do nosso trabalho, cuidar de casa, cuidar de menino, cuidar, né, de escola de menino, que, né, as atribuições elas só vão crescendo. Então, por que que a gente desenvolver rotinas de home office podem nos ajudar? Antes de, né, responder essa pergunta, eu vou colocar aqui uns indicadores de uma pesquisa que o LinkedIn fez falando desse momento de home office, desse momento de isolamento. E o que me chama muita atenção é que as pessoas passaram a trabalhar muito mais horas e elas estão muito mais estressadas, as pessoas estão muito mais inseguras, é claro, porque a gente não sabe o que está, assim, hoje, ok, mais de um ano que a gente está nessa, mas a gente não sabe quando é que vai acabar, a gente não sabe se a gente está seguro mesmo no nosso emprego, porque vai que, no ano passado, tiveram muitos cortes, né, de empregos por conta da pandemia. Então, toda a questão de insegurança faz a gente acabar trabalhando mais horas, a gente fica mais estressado e com isso a nossa saúde mental ela vai sofrendo. Então, para que a gente consiga diminuir um pouco esse impacto negativo que o home office, deste momento que estamos vivendo, onde está todo mundo em casa junto e tendo que cuidar de tudo e ainda preocupar com saúde, tá? Como é que a gente pode criar rotinas que nos ajudam aqui, né? Que podem fazer com que o dia seja um pouco mais leve. Isso é uma coisa que eu falo também no meu curso Cultivando um Hábito. Eu vou deixar o link dele aqui. O Cultivando um Hábito, ele é um viés mais vida pessoal, tá? Mas a essência é mais ou menos a mesma. Por quê? Nós seres humanos, a gente precisa de ter uma rotina. A rotina é uma sequência de ações que a gente vai fazendo de forma assim, mais automática. Então você pode
prestar atenção assim, quando você começa no seu trabalho, quando você começa a trabalhar, você normalmente faz o que antes de se sentar na cadeira? Eu tenho o meu ritualzinho, né, de hábito pessoal, de exercício físico, meditação, leitura, mas antes, imediatamente antes de me sentar para trabalhar, eu sempre pego uma xícara de café, uma garrafa d'água, um copo, e aí sim que eu vou sentar aqui na minha mesa. Você estabelecer esses pequenos rituais, né, essas pequenas rotinas, te ajudam, a delimitar o horário de começar e terminar. E fazer pausas. Então, ter rotinas de pausas, pode até colocar um alerta no seu telefone, com alarme e tudo mais, para você se lembrar de parar. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar de casa, eu esquecia que tinha que fazer o meu almoço. Era tipo, 1h da tarde, eu já morrendo de fome, aí eu lembrava, eu ainda tenho que fazer almoço. E aí eu comecei a colocar um alerta, tipo, meio-dia, e aí me dá um aviso 10 minutos para meio-dia, de que é o tempo de almoço, que eu preciso parar o que eu tô fazendo e ir lá fazer meu almoço. Então são essas pequenas coisas de rotinas que vão nos facilitar, porque é muito comum, bom, pelo menos para mim era, esquecer de comer. Não é que esquecer de comer, né? Esquecer do horário. E aí eu ia ver 1, 2 da tarde, eu ainda tinha que fazer almoço, aí daí eu ia almoçar super tarde. Péssimo, né? Pelo menos pra mim é. Esquecer de fazer pausas. Fazer pausas pra parar, pra respirar, me esticar. Igual a gente fazia lá no escritório, que, vamos ali tomar um cafezinho, sabe? Esse momento também é importante. Então essas rotinas de pausas são importantes. Outra coisa que pode facilitar a sua vida no home office é ter um planejamento claro, um planejamento feito para aquele dia. Porque as coisas vão acontecendo e a gente vai se afogando no dia. Então você definir, ter um planejamento claro, escrito, vou deixar aqui o planejamento semanal, que se você tiver o seu planejamento escrito ali na sua mesa, né, visível, aberto o tempo inteiro, vai te ajudar a dar o check nas suas ações e você vai se sentir mais realizador. Outra coisa que pode ser uma rotina de home office algumas pessoas ficam um pouco assim, tá? Eu sei, que é desabilitar as notificações e você definir o tempo, né, o momento em que você vai olhar as mensagens de e-mail, do Teams ou qualquer outra ferramenta que você usa para poder se conectar com a equipe, enfim. Principalmente se você precisa de momentos de alta concentração para você executar alguma atividade. Então, ao invés de ficar ali o tempo inteiro com o e-mail aberto, fica surgindo aqueles pop-ups, enfim, você criar uma rotina de respostas, uma rotina de comunicação. Ao invés de ficar o tempo inteiro com o e-mail aberto, vai definir 3 blocos de tempo para você olhar, né? Antes do almoço, depois do almoço, no final do dia, né? Você vai entender o que funciona melhor para sua rotina. Eu sei que isso provoca desconforto, porque a gente está acostumado ali, a gente está imerso numa cultura de tudo é para ontem, tudo é urgente, e isso eu sei que provoca desconforto. Mas criar esses blocos de tempo, isso é libertador, tá? Então vou recapitulando aqui aquilo que eu já fui falando. Definir momentos ou sinais ou alertas de você começar e terminar o seu dia de trabalho, assim como momentos de pausa, né? Identificar ali naquele momento que você vai iniciar o trabalho se tem tudo que você precisa, se as coisas estão sempre ao seu alcance e também, se for preciso, coloca um alerta para você lembrar do almoço, de fazer suas pausas, de terminar de trabalhar. Às vezes a gente precisa, porque a gente vai entrando ali no flow e aí de repente a gente já passou do nosso tempo. Outra coisa é você ter um planejamento claro, visível, que vai te ajudar a checar ali tudo que você precisa fazer e finalizar naquele dia. Outra coisa, criar blocos de tempo para você não ficar com o seu e-mail aberto o tempo inteiro, não ficar com os chats abertos o tempo inteiro. Vale até um alinhamento com a liderança. E o que eu tô falando, gente,
Porque eu não sei se você que me segue aqui no YouTube sabe. Inclusive, você já é inscrito? Se inscreve aqui no canal, já curte esse vídeo e depois também compartilha com as pessoas que você sente que precisam ir daquele apoio para o home office, tá? Mas não sei se você sabe, mas eu sou professora de produtividade da escola Conquer, mas eu também, além da Conquer, também dou treinamento de produtividade para empresas. Então eu dou treinamento de produtividades para empresas, tanto com a Conquer quanto além da Conquer. E eu já tive mais de 2.500 alunos. Eu vou para grandes empresas falar sobre produtividade. Então o que eu tô falando aqui não é fontes do tororó, não são vozes da minha cabeça. São anos de estudo, de metodologias que mostram que isso é mais eficaz do que você ficar simplesmente com o seu e-mail lá aberto, tá, o tempo inteiro. Então, né, só para alinhar aqui, que eu sei que provoca desconforto algumas coisas que eu falo, porque foge de um padrão, tipo, imagina, Nath, mas eu trabalho com e-mail. Tudo certo, eu também trabalho. E pessoas muito produtivas em grandes empresas também trabalham e mesmo assim não ficam com o e-mail aberto o tempo inteiro. Porque pensa, se você ficar o dia inteiro respondendo e-mail, você não está fazendo realmente o seu trabalho. Dependendo, né, salva aí quem o trabalho é só responder e-mail. Não é só, né, mas com todo respeito, é responder e-mail. Se você tem outras atribuições além de responder e-mail, tome cuidado para você não ficar aí perdendo tempo no e-mail que não tem fim. E-mail não tem fim, tá? Muito bem. As rotinas, então, você pode definir essas rotinas que são básicas, né? De horários, de pausas, de alimentação, de produtividade, né? Essas duas aqui de planejamento e blocos de tempo de resposta. E você também pode criar rotinas de acordo com contextos. Então, isso talvez não funcione para todo mundo, mas, né, fica aí a dica. Você definir que assim, ó, você tem segunda a sexta, né? Quais são os temas dos dias, né? Segunda, terça, quarta, quinta. Isso aqui vale para quem empreende, por exemplo. Toda segunda e sexta vão ser os dias que você vai focar em processos mais operacionais. Nas terças, você vai focar em ações específicas de venda, vai prospectar clientes novos, enfim. Na quarta, você vai cuidar de conteúdo. Você vai criar conteúdo para as suas redes sociais. E na quinta, você vai fazer follow-up dos seus clientes ou vai fazer a entrega do seu produto ou serviço. Quando a gente vai criando esses temas, tem gente que acha que fica mais fácil condensar as ações. Por muito tempo eu testei de toda segunda-feira criar todos os conteúdos da semana, incluindo blog, enfim. Tem meu site aqui, vou deixar o site no descritivo. Aí eu fazia. Então, na segunda-feira era conteúdo, na sexta-feira eram coisas mais operacionais que não tinham a ver com atendimento a cliente. Terça, quarta e quinta eu focava em atendimento a cliente. Então, eu não marcava clientes para segunda e focava na terça, quarta e quinta. E na sexta-feira ficava operacional e eu não atendia cliente. Hoje em dia já mudou bastante, até porque a minha equipe já cresceu. Hoje eu não crio mais os conteúdos, né, de criação mesmo de artes, enfim. O que eu faço? Na sexta-feira continua sendo mais operacional e aí eu procuro fazer na sexta de tarde partes de treinamento com a equipe. Na segunda eu ainda crio conteúdos, então, por exemplo, esse vídeo aqui ele está sendo gravado na segunda, ele vai ser postado em outros dias, mas esse aqui vai ser postado, ele está sendo gravado numa segunda-feira. E nos outros dias da semana, eu posso focar em criar conteúdos de treinamento, posso prospectar novos clientes, então eu vou criando outros temas para ver o que funciona melhor para o meu contexto atual. Essas rotinas, então, a ideia das rotinas é que facilite a sua vida. É que ao invés de você chegar, sentar e pensar assim, o que eu vou fazer hoje? Você já tem algo que já esteja pré-programado para sua mente não ficar pensando, só ir executando, só ir dando os cheques
e você se sentindo mais produtiva e menos sobrecarregada. Ficou alguma dúvida sobre essas rotinas de home office? Eu fui falando aqui diversas dicas. Eu espero que alguma você consiga colocar, né, e aplicar no seu dia a dia para te trazer mais tranquilidade. Inclusive começou hoje, no dia que eu tô gravando, o desafio de produtividade com leveza. Já começou, mas fique atento, vou deixar aqui o site para você se inscrever na lista de espera. Quem sabe, né, nas próximas turmas você participa. E o objetivo do desafio de produtividade com leveza é te passar pequenas ações um pouquinho todo dia, então de 10 a 15 minutos por dia, para que você seja mais produtiva e tenha uma rotina mais conectada com o que é importante para você. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo. Tchau!